Saudações a todos, aqui quem fala é César Carvalho. No vídeo de hoje vamos conversar sobre toxoplasmose, uma doença causada por um parasita, o Toxoplasma gondii, que causa várias doenças em inúmeros órgãos, principalmente nas amígdalas, causando quadros de amidalite crônica, na retina, podendo gerar inclusive perda da visão, e o foco do vídeo de hoje que é doença cerebral, em que o Toxoplasma gondii, então causador da toxoplasmose, pode causar inúmeras doenças neurológicas e psiquiátricas e que, se não for prontamente tratado, no longo prazo vai gerar uma grande perda, um grande prejuízo na vida da pessoa como um todo, tanto na sua área familiar, profissional, financeira, social, ou seja, em todos os aspectos da vida. Bom, só para a gente ter uma noção do tamanho do problema, toxoplasma acomete 30% da população do planeta, de forma geral. Aqui no Brasil, 70% da população está contaminada, está infectada pelo Toxoplasma gondii. O Brasil é o país que tem mais casos de toxoplasmose na população no planeta todo. Então o que acontece? Isso vai gerar várias repercussões, tanto na vida do indivíduo como da sociedade como um todo, que é o que a gente vai entender no vídeo de hoje. Mas só para a gente começar, vamos entender de onde que se pega a toxoplasma no final das contas. Bom, inicialmente ele vem do gato, o animal doméstico. Como é que funciona isso? Na natureza existe um sistema em que predadores tendem a disseminar determinados parasitas no meio ambiente para que as presas se contaminem, adoeçam e sejam mais facilmente caçadas e abatidas. E o toxoplasma com o gato funciona da mesma forma. O gato em si, infectado pelo toxoplasma, nele não acontece nada. O que ele faz? Ele dissemina o toxoplasma através da urina no meio ambiente. E aí as presas dele, principalmente os roedores, no caso, se contaminam pelo toxoplasma. Uma vez contaminado, a infecção vai para o cérebro do roedor e começa a gerar alterações comportamentais. Ele começa a se tornar mais imprudente, mais agressivo, ao ponto dele achar que ele pode enfrentar um gato. Só que como ele é menor, ele não pode. E aí o gato vai lá, mata ele e come. Então o que acontece? Esse seria o ciclo do toxoplasma e a função dele de auxílio para os felinos. O que ocorre é que nós, seres humanos, nós somos hospedeiros acidentais. Então, uma vez que nós temos contato com o toxoplasma, vai acontecer a mesma coisa. Ele vai para o nosso cérebro e vai gerar vários tipos de alterações, tanto neurológicas quanto psiquiátricas. Mas o fato é que a maior parte das pessoas não se contaminou com toxoplasma por ter contato com gato, mas por comer carne mal passada e vegetais mal lavados. Por que isso? Porque outros animais também podem ser hospedeiros acidentais do toxoplasma, como o gado, o porco, ou mesmo o frango, qualquer outro animal. Uma vez que a gente ingere a carne desses animais mal passada, a gente pode se contaminar e aí, a partir daí, começar um processo de infecção crônica. Vegetais também. Gatos podem perambular por lavouras, contaminar hortaliças, verduras em geral. Uma vez que elas forem mal higienizadas e o ser humano ingerir, ele vai acabar se contaminando também. Então o que acontece? Vivendo aqui no Brasil, a pessoa vai se contaminar com toxoplasma um momento ou outro, né? Isso é praticamente impossível de evitar. Agora, se o sistema imunológico estiver funcionando perfeitamente, tu vai ter contato com o parasita, ele vai gerar inicialmente um quadro tipo uma amidalite, um resfriado, uma dor de garganta, ele gera o que a gente chama de mononucleose infecciosa, é um dos parasitas que causam isso, né? O que acontece? O nosso organismo vai lá e destrói o parasita se o sistema imunológico estiver funcionando perfeitamente. Se o sistema imunológico não estiver bem, ao invés de destruir, ele se cronifica e ele pode ir parar no cérebro. E uma vez lá que ele vai gerar todas as perturbações que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Bem, então vamos especificar um pouco mais a nível cerebral o que o toxoplasma pode causar. De quadros psiquiátricos, o toxoplasma pode causar então depressão, bipolaridade e esquizofrenia. Qualquer quadro psiquiátrico que curse com psicose, ou seja, uma situação em que a pessoa tem alterações sensoriais do tipo ouvir vozes, ver vultos, e associado a isso, inclusive, pode ter alteração no juízo crítico, ou seja, de fato a pessoa acreditar
aquelas vozes, aqueles vultos que ela está vendo são reais, uma das causas disso é justamente toxoplasmose. Se o quadro de toxoplasmose não for tratado, esse tipo de doença não vai ser corrigido adequadamente. Por isso a importância do diagnóstico. É muito importante pessoas que têm quadro psiquiátrico de fazer a dosagem no sangue do anticorpo toxoplasmose IgG ou mesmo IgM, para poder identificar se todo aquele quadro pode ser causado por toxoplasmose. Para além disso, também temos outros distúrbios, como por exemplo, TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e o próprio autismo. Temos um vídeo aqui no nosso canal falando sobre o que causa autismo. Nós já explicamos em vários outros vídeos também, mas esse é um pouco mais aprofundada a explicação, em que uma das causas é justamente toxoplasmose. No caso, o autismo, quando a criança pega ele durante ali aquele período até os 3 anos de idade aproximadamente. Se a criança pega e está com a imunidade baixa, ela pode ir para o cérebro e gerar esse tipo de quadro. O próprio TDAH, da mesma forma. TDAH e autismo, bioquimicamente falando, é praticamente a mesma doença. No caso, o autismo é um grau mais grave e o TDAH é um grau um pouco mais leve. Portanto, muitas das causas são as mesmas, inclusive a própria toxoplasmose, que é o que explica também alguns adultos que nunca tiveram quadro de TDAH e que depois de certa fase começam a desenvolver essa dificuldade de concentração, com leitura, de se concentrar em atividades e tarefas de forma geral. Em muitas situações ele pegou o toxoplasma depois desse período. Mas, para além disso, pode desenvolver outras doenças também. Por exemplo, epilepsia. Tem crianças que têm epilepsia por toxoplasmose ou mesmo adultos que desenvolvem epilepsia, né, em algum outro momento, justamente por se contaminar com esse parasita. Também temos quadros de enxaqueca refratária, dores de cabeça crônica, a pessoa também não sabe exatamente a explicação, que também podem ser causados pelo toxoplasma. O fato é que, se não se fizer exames laboratoriais para poder identificar, porque toxoplasmose não é uma coisa que tu consiga avaliar uma doença simplesmente olhando para a pessoa, é importante, embora a gente possa desconfiar por alguns sintomas, né, que é o que a gente vai explicar agora na sequência, o mais recomendado seria a pessoa fazer exame para saber se de fato ela está contaminada. Bom, e como que a gente desconfia de que uma pessoa pode estar com toxoplasmose? Num quadro bem inicial, mesmo antes de desenvolver um quadro psiquiátrico ou neurológico, como nós estávamos citando antes. Bem, a gente vai conversar sobre 4 sintomas comuns que a pessoa apresenta. O primeiro dele, pensamentos obsessivos. Pensamento obsessivo ele tem uma característica, que ele é necessariamente negativo, então sempre é uma coisa ruim, ele é intrusivo, ele vem de repente, sem um gatilho aparente ou necessário, e ele é repetitivo, fica constantemente então martelando na cabeça da pessoa. Pensamento obsessivo é um indicativo de que a pessoa pode estar com toxoplasmose. Segundo sintoma, então, pensamentos paranoides. A pessoa paranoica, ela sempre acha que os outros estão conspirando contra ela. E aí o que acontece? A gente vai ver alguns exemplos. Por exemplo, a pessoa vai no mercado, faz uma compra e o caixa passa o troco errado. Num primeiro momento, a pessoa paranoica vai ficar pensando que o outro agiu de má fé. Ele está tentando ficar com dinheiro a mais do troco, fazendo isso de propósito. Quando na maior parte das vezes isso ocorre meramente por equívoco. Uma segunda situação, por exemplo, no ambiente de trabalho. Tem 2 pessoas que estão cochichando em voz baixa, aí aquela pessoa paranoica chega próxima das 2 e as 2 interrompem a conversa. O que o paranoico vai pensar? Que as 2 estavam falando mal dele e aí pelo fato dele ter se aproximado para que ele não ouça a conversa, eles interromperam o assunto. Quando, na verdade, simplesmente o que pode estar acontecendo é que as pessoas estão tratando de um assunto que não lhe diz respeito e por isso que quando ela se aproximou, as pessoas pararam de falar. Mas o paranoico, mais uma vez, ele vai sempre pensar que estão falando mal dele no primeiro momento e não essa segunda possibilidade como eu coloquei, que na verdade, na maior parte das vezes, é a mais comum. Terceiro sintoma, ideias delirantes. Aqui é um ponto que é bastante complicado a gente tratar, mas assim, de forma geral, o que a gente quer dizer com isso é quando a pessoa ela começa a assimilar ideias que não são o senso comum. Esse ponto ele é difícil a gente poder avaliar, porque o que acontece? De forma geral,
o senso comum, na maior parte das vezes, está errado, uma vez que as pessoas não conseguem distinguir realidade de ficção. Isso é próprio da natureza humana. Por isso que as pessoas assistem um filme de drama e choram, um filme de comédia dão risada, um filme de terror e tomam um susto. A pessoa tem alterações fisiológicas, inclusive o coração acelera, a pessoa chora, tem liberação de endorfinas no cérebro. Mesmo aquilo não sendo real, o cérebro reage tal como se o fosse. Então o que acontece? A própria natureza humana, inclusive dentro do estudo da filosofia, ele concebe, no caso, a ideia da gente buscar pela verdade. Justamente porque o nosso cérebro ele não busca naturalmente pela verdade. O que ele busca é por coerência. Na verdade, ele busca reforçar ideias que ele já tem concebidas como verdade. É simplesmente fazer um reforço de crenças. Mas o fato é que, ainda assim, a pessoa quando está com toxoplasmose, a tendência natural dela é para ir ideias delirantes que são de fato infundadas. Eventualmente que o senso coletivo, por mais que possa se equivocar na maior parte das vezes, já confirmou aquilo como realidade simplesmente porque a forma contrária daquilo dá errado na maior parte das vezes. Mas a pessoa que está com ideias delirantes, ela tende a assimilar aquilo como a verdade prioritária, predominante. E o quarto sintoma que seria então a alteração do juízo crítico, que é o ponto em que a pessoa de fato ela acredita com extrema convicção de que os seus pensamentos obsessivos, de que as suas paranoias e suas ideias delirantes de fato correspondem à realidade. E esse é o ponto complicado, porque a partir daí dificilmente alguém, apenas através da palavra, da argumentação, vai conseguir convencê-la do contrário. Imagina, se aqui no Brasil, de cada 10 pessoas circulando na rua, 7 estão contaminadas com toxoplasma e muitas delas estão com um parasita ativo no cérebro, gerando toda uma gama de perturbações na função mental dela, é por isso que a gente vê algumas situações que são bastante corriqueiras. A pessoa convive com algum parente, algum colega de trabalho qualquer, que tem ideias completamente absurdas na cabeça, que a pessoa inclusive pensa, meu Deus, como é que uma pessoa pode ter tanta ideia abobada, tanta ideia besta na cabeça, uma coisa completamente delirante, entendeu? E por mais que ela argumente, que converse, que coloque pontos lógicos para que ela consiga avaliar, ela simplesmente não aceita, entendeu? Quando se chega num ponto desses, dificilmente, apenas através da argumentação, da palavra, tu vai conseguir convencer a pessoa do contrário. Então, se a pessoa convive com alguém nessa situação, o recomendado seria que se avaliasse a possibilidade de toxoplasmose. Porque o que a gente vai ver? Que muitas pessoas estão tendo a sua vida arruinada, tanto na esfera familiar, profissional e financeira, por estarem com toxoplasma, e outras pessoas também estão tendo a sua vida arruinada, tanto de forma familiar, financeira e profissional, não por estarem com toxoplasma, mas por estarem convivendo com pessoas que estão com toxoplasmose, as quais ela não está conseguindo ajudar a sair daquela esfera negativa em que a pessoa se colocou. Justamente porque no ponto em que o parasita está com uma titulação muito alta, muito pouco provável que aquilo vá resolver espontaneamente, a não ser que se faça um tratamento específico, que no primeiro momento a gente trabalha através da otimização do sistema imunológico, que em boa parte dos casos o próprio organismo consegue conter a infecção, ou em algumas situações que vai precisar de tratamento específico mesmo, medicamentoso eventualmente, para poder resolver o problema. Bom, no vídeo de hoje que eu queria conversar sobre isso, se tem algum ponto do vídeo que querem que se aprofunde um pouco mais, deixa aqui embaixo nos comentários. Se quiser também que a gente faça algum vídeo explicando tratamento para toxoplasmose cerebral, como é que a gente maneja o quadro, também deixa aqui embaixo nos comentários que a gente produz um vídeo a respeito. Por hoje era isso.